E aí galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês sou eu, o Easy. Pessoal, nesse vídeo vou responder as perguntas de vocês e esse vídeo é focado nos membros do canal, beleza? Então já vamos à primeira pergunta, que é do nosso amigo FoxFF, membro do canal. Ele fala o seguinte: e aí Wiz, queria saber quem ganharia, Kisame ou Kakashi? Já que nos databooks o Kakashi é mais forte que o terceiro Hokage, que o próprio Kisame. Bom, de fato nos databooks Kakashi é considerado mais forte que Hiruzen, que Kisame e até mesmo que Kakuzu, onde Kakashi tem 34.5 pontos no databook, Hiruzen tem 34, Kisame tem 32.5 e Kakuzu tem 32.5. E esses pontos de databook nada mais são que a somatória de todas as técnicas do cara, formando esse número. Por exemplo, Kakashi no terceiro databook tem 5 pontos de ninjutsu, 4.5 pontos de taijutsu, 4 pontos de genjutsu, a inteligência dele tá em 5 pontos, a força dele tá em 3.4, a agilidade dele tá em 4.5, a estamina dele tá em 3.0 e os selos manuais, que são selos de mão, tá em 5.0. Onde se a gente somar todos esses números dá um total de 34.5. Então esses números de databook nada mais são que a somatória de cada habilidade dando um resultado no final, onde de fato Kakashi é mais forte que todos eles nos databooks. Só que a gente não pode esquecer que no primeiro databook, ainda quando Hiruzen era vivo, digamos assim, Kakashi tinha 33 pontos e não 34.5, sendo ele mais fraco que Hiruzen. Mas o ponto aqui não é esse, o ponto aqui é se ele é mais forte que Kisame, se ele venceria Kisame. E na minha opinião, Kakashi não venceria Kisame. Por quê? Kakashi se destaca na inteligência, no Sharingan e na agilidade dele. Essas são as habilidades principais do Kakashi, onde ele sabe otimizar suas habilidades para poder vencer o inimigo ou tentar subjugar com uma estratégia, ou seja, ele usa muito a sua inteligência, ele é muito baseado na inteligência de combate dele. Já o Kisame tem como pontos principais a força, resistência, um chakra imenso e um fator de cura muito maior do que o do Kakashi, principalmente quando o Kisame usa a Samehada, porque ele pode fazer a Samehada passar carne dela para ele. E um ponto que deixa o Kakashi em desvantagem contra o Kisame é sim o chakra, porque Kisame tem muito chakra, tanto que ele foi considerado apelidado, né? Não considerado, mas sim apelidado. Muitos fãs se confundem dizendo que ele tem uma besta de cauda, que ele é um Jinchuriki e tudo mais, mas não, ele não é Jinchuriki de maneira nenhuma, ele apenas foi apelidado de besta sem cauda por ter muito chakra e não por ter algum ser dentro dele, beleza? Ele simplesmente foi apelidado disso por ter muito chakra. Então ele tem muito chakra e Kakashi é bem pelo contrário, ele tem menos chakra, menos resistência. Então tudo isso faz com que a luta para Kakashi esteja muito difícil, e mesmo Kakashi tendo pontos maiores no databook, ele não vence o Kisame, na minha opinião, por causa disso. O Kisame tem muitos pontos a mais. Apesar da inteligência de Kisame ser menor que a de Kakashi, Kisame é muito mais forte em todos os outros sentidos: resistência, força, mais chakra, mais fator de cura. A velocidade de Kisame não é muito menor que a de Kakashi. Então, vendo tudo isso e o estilo de luta de cada um, eu não vejo Kakashi conseguindo vencer Kisame. Lembrando que Kakashi não conseguiu vencer Kakuzu. Na verdade, ele foi quase vencido por Kakuzu, e Kakuzu no databook tem os mesmos pontos que Kisame e é mais fraco que Kakashi no databook. E olha que Kakuzu era muito poderoso. E outra coisa, Kisame conseguiu quase vencer o Bi. Ele botou pressão no Bi a ponto de deixar o cara tirado no chão ali. E todo mundo deve concordar comigo que o Bi venceria o Kakashi. Então, na minha opinião, quem vence seria Kisame por sua força maior, resistência maior, chakra maior, fator de cura maior. Onde se Kakashi conseguisse driblar por algum tempo ele, usando Sharingan, usando coisas assim, não seria por muito tempo. Logo Kakashi ficaria sem chakra e Kisame continuaria normal, lutando tranquilamente, porque ele era um monstro, o bicho era demais. Então, na minha opinião, quem venceria seria Kisame, beleza? E qual a opinião de vocês? Quem venceria, Kakashi ou Kisame? Deixem nos comentários. E a próxima pergunta de Rafael Hatman, ele fala o seguinte: Yamato com elemento madeira, original do primeiro Hokage, Kakashi com duplo Sharingan, suponhando que ele tenha esses dois olhos desde a sua infância, e Gai podendo utilizar os 8 portões à vontade, sem sofrer nenhum dano e sem morrer. Se eles enfrentassem todos os membros da Akatsuki, onde Nagatsu está 100%, Itachi não tem doença nenhuma, mas tem Obito na luta, pois Kakashi estaria com os olhos dele. Quem venceria essa luta? Entre Yamato com o poder original do primeiro Hokage, Kakashi com duplo Sharingan e Gai imune, podendo usar os 8 portões à vontade, contra todos os membros da Akatsuki. Bom, irmão, é difícil demais falar sobre isso e tentar analisar tudo isso, porque assim, ó, a gente tem personagens extremamente poderosos, fora da realidade, com poderes sem igual, com poderes loucos demais. Tu tá botando o Yamato como se fosse o primeiro Hokage, como se fosse Hashirama, podendo usar todos os poderes de Hashirama, sendo zica demais, como se fosse o Hashirama. Ele é o Hashirama, digamos assim, só com um nome diferente. Digamos que é o Hashirama no lugar dele. Então é o Yamato com os poderes do Hashirama, podendo usar 100%, o Kakashi com o Susanoo, podendo usar 100% também, sem falha nenhuma, o Gai 100% com os 8 portões, e já do outro lado também tá todo mundo 100%. Então seria uma luta difícil de deixar um vencedor. E no final, talvez quem vencesse fosse quem tivesse mais membros para lutar. Apesar de mesmo Itachi estando 100%, eu não vejo ele com uma resistência muito grande, porque era uma característica dele não ter resistência. Sempre foi assim. Corporal, eu digo, para aguentar os socos de Gai. Porque pensa assim, digamos que Gai vai socar um por um. Se Gai socasse com os poderes dos 8 portões, o Itachi, ele mataria o Itachi. O Itachi não tem resistência para isso. Se ele socasse o Kisame poderia até aguentar. Deixaria muito mal o Kisame, mas poderia recuperar, assim como ele fez na luta contra a Bi. Se ele socasse o
o Nagato não se defendesse, também Nagato não teria resistência corporal pra isso. Então se a gente for passar um por um, nenhum membro da Akatsuki tem resistência corporal suficiente pra aguentar um soco do Gai. Então, irmão, eu vou me abster de dar uma resposta aqui, porque são muitas possibilidades, muitas variantes, sempre tem muito a analisar numa luta onde tá todo mundo 100%, tá todo mundo full power, todo mundo com seus poderes máximos. Mas eu vou dar um vencedorzinho simples aqui, sem analisar muito, e vocês tirem as opções de vocês e as conclusões de vocês disso aí. Eu acredito que ficariam vivos Kakashi, Gai e Yamato, o Nagato também ficaria vivo, o Zetsu ficaria vivo, o Hidan ficaria vivo e o Kakuzu ficaria vivo, na minha opinião. Ou seja, em números, quem ganharia no final seria a Akatsuki, na minha opinião, por permanecerem mais membros vivos, beleza? Essa é a minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês, porque o meu fator de desempate foi o número de membros vivos. Mas de fato, essa luta não tem como analisar, porque esses poderes que Kakashi e os outros usaram são poderes fora da realidade, poderes que eles não têm originalmente, e eles só têm esses poderes desse nível porque dura pouco. Então não tem como analisar, e pra mim, eu vou dar a vitória pra Akatsuki só pelo número de membros que eu acho que ficariam vivos. Eu acho. Não tem nem como analisar isso aí, beleza? É só no achismo, literalmente. Lembrando que essa análise é totalmente diferente da análise que eu fiz antes, num dos vídeos anteriores aí, que eu fiz o Gai e o Kakashi versus a Akatsuki, mas eram as coisas originais. A gente não tinha Nagato 100%, a gente não tinha Itachi 100%, a gente não tinha nada dos 100% em nenhum lado. Então, era verdadeira. Lá eu analisei literalmente como é a Akatsuki e como são os poderes de Gai e de Kakashi, beleza? Então, é totalmente diferente daquela análise que eu fiz. Essa aqui é uma análise totalmente no achismo. Não tem nem como analisar nada disso, não tem nem como a gente tirar uma opinião concreta, simplesmente a gente vai na base da matemática. Tudo se resume a matemática no final, então dessa vez essa análise é matemática mesmo, de quantos membros eu acho que ficariam vivos, eu acho, beleza? Isso aqui é brincadeira e como funcionam essas teorias e tal. A gente tenta fazer alguém ganhar sempre, a gente tenta fazer com base nas análises, com base nos fatos e com base no que a gente acha também, um cara sair como vencedor. Mas de fato, essas lutas que nunca acontecem, não tem como tirar um vencedor concreto disso, porque de fato elas nunca aconteceram. E se eu disser assim, ah, mas se Nagato tivesse 100%, ah, mas se Itachi tiver com a perna torta, sabe? São possibilidades que eu inventaria. Ou seja, o Rafael Hartmann perguntou a minha opinião sobre essa análise de uma coisa que não existe e ninguém tá certo, tanto falando que alguém vence ou que alguém perde, porque isso é brincadeira, é uma análise literalmente no achismo e na brincadeira, beleza? Diferente do outro vídeo que era mais concreto, tá bom? E a próxima pergunta de Sol da Testa, ele fala o seguinte: como seria se na cena onde os 4 Hokages foram revividos, Tobirama conseguisse se libertar da Teisei? Ele poderia partir para cima de Sasuke e derrotá-lo? Ou Hashirama poderia parar ele antes disso acontecer? Por mal, eu acredito que Hashirama iria parar ele antes disso acontecer, porque Hashirama já botou uma pressão nele, ele ficou quietinho e tudo mais, porque ele respeitava Hashirama demais, porque Hashirama era fora da realidade. Então seria assim, ó, seria o Orochimaru tentando parar, Hashirama tentando parar, Sasuke fugindo, então seria uma loucura, mas no final eu acredito que Tobirama seria parado pelo primeiro Hokage. A próxima pergunta é do Ted, membro do canal, ele fala o seguinte: fala monstro, salve, salve irmão. Você acha que Naruto no final da obra sofreu o que eu chamo de mal de Dragon Ball, que é dar destaque só para os dois principais da obra, deixando de lado diversos outros personagens, coisa que Boku no Hero passa longe, mas sei que Naruto e Sasuke são os que têm mais destaque, mas imagina uma luta final contra um boss onde os 11 de Konoha pudessem ajudar. O que você acha? Mano, seria incrível, seria muito zica ver todo mundo lutando junto, ver os 11 de Konoha lutando contra, por exemplo, o Kaguya e tudo mais, mas a obra levou a isso. Toda a obra geralmente leva para os dois principais, porque eles são os principais, os outros personagens só criam um enredo, eles criam, digamos que uma base para a obra, enquanto os dois personagens principais vão brilhando e acontecendo e tudo gira em torno deles, porque senão a obra não teria personagens principais, teria muitos outros e nunca acabaria. Mas eu entendo a tua visão e vejo do mesmo jeito. Seria bom ver um brilho a mais dos outros personagens, por exemplo, eles finalizarem o boss juntos, eles brilharem mais e terminarem a obra como personagens grandes, como personagens zica demais. Que é o que não aconteceu, eles sumiram, ficou só Sasuke e Naruto lutando, que era uma luta que a gente queria ver, que precisava dessa luta mesmo, pra finalizar a busca de Naruto por Sasuke e tudo mais. Tinha que finalizar daquele jeito, tinha que finalizar com uma luta e não com um abraço, tá tudo certo, tudo bonito. Porém, eu sei que todo mundo gostaria de ver os outros personagens brilhando, porque a obra de Naruto tem muitos personagens bons e esses que não foram bem aproveitados na obra, principalmente no Shippuden, onde a obra começou a crescer demais e foi se perdendo muita essência do Naruto clássico e tal, e os personagens começaram a ficar fracos perto de Naruto e perto de Sasuke, começaram a crescer muito de poder, e isso me incomodou realmente na obra de Naruto. O crescimento de poder foi tão grande e ninguém acompanhou, e realmente sofreu da síndrome de Dragon Ball, onde todos os personagens ficaram mais fracos que Goku e Vegeta, e o mestre Akira tem que estar sempre colocando personagens fortes vindo de outro lugar para poder disputar com eles, porque as pessoas da Terra já não têm mais condições nem de chegar perto dos poderes de Goku e Vegeta. Então, de fato, Naruto sofreu com a síndrome de Dragon Ball que tu falou aí. Na minha humilde opinião, obviamente. Mas qual a opinião de vocês? Vocês acham que deram muito destaque, muita moral para Naruto e Sasuke no final da obra de Naruto? Deixem nos comentários.
E pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.